Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um Lunard News. A gente tá nessa onda aí de más notícias, né? Primeiro do caso das Americanas e agora o caso da Ricardo Eletro. Na realidade, o caso da Ricardo Elétrico é anterior ao das Americanas, mas a gente teve uma notícia no dia de hoje, no dia 26 de janeiro de 2023, e eu vou passar essa notícia para ti. Então vamos lá. Então, sobre a recuperação da Ricardo Eletro. Como vocês sabem, entrou em recuperação judicial antes das lojas Americanas e a varejista de Minas Gerais reverteu 3 declarações de falência e expandiu seu e-commerce. E a Ricardo Eletro vai voltar a abrir as lojas físicas. Desde que foi revelado o débito de mais de 40 bilhões das Americanas, um dos questionamentos debatidos nas conversas sobre o assunto é se a varejista vai conseguir se salvar ou não. No Brasil, a gente tem exemplos positivos e exemplos negativos para comparar a situação das Americanas. A recuperação judicial da Ricardo Eletro é o mais próximo dos casos das lojas Americanas, porque é o único que a gente vai citar que também é um varejista. E as outras empresas que eu quero citar, que são outras grandes empresas, que eu até botei umas fotinhos ali mais para baixo, que vocês vão ver, é sobre a Odebrecht. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Aí. Então, que é sobre a Odebrecht, a Oi, a Samarco. Então, elas são dos maiores casos. Esses 3 são os maiores casos que apareceu nos últimos tempos. Mas nenhuma dessas 3 envolve empresa do ramo varejista. Por isso, as Americanas pode usar a sua concorrente mineira como modelo para sair da crise. Só que tem um detalhe muito importante. As Americanas devem mais do que 10 vezes o que a Ricardo Eletro devia. Não sei por que eu estou falando Ricardo Elétrico. É Ricardo Eletro. Então aqui a Odebrecht, tanto a Odebrecht, quanto a Oi, quanto a Samarco, foram 3 empresas que decretaram falência e recuperação judicial nos últimos meses. Todas essas 3 aí anteriores ao ano de 2023. Mas a Ricardo Eletro, que também declarou isso antes de 2023, ela conseguiu reverter 3 ações de falência. Como comentado na notícia anterior, se vocês estão nos acompanhando, eu lancei uma notícia anterior a essa, que foi sobre o pedido de recuperação judicial das Americanas. Então, se tu não tá ligado no nosso canal, se é o primeiro vídeo nosso que tu assiste e tu gosta de notícia, tu gosta de reparo de computador, tu gosta de artigos de utilidade sobre informática, sobre tecnologia, não esquece de te inscrever no canal. Aproveita agora, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notícias e os próximos vídeos do nosso canal. Lembrando que a gente tem live todas as terças-feiras, às 20h30, onde eu falo sobre as dúvidas que os nossos inscritos tiveram durante a semana. Eu recapitulo os vídeos de concertos durante a semana e tiro as dúvidas de quem aparecer na live. Tá bueno? Lembrando também que aqui na descrição vai estar a nossa loja no Mercado Livre, vai estar aqui a nossa loja, o nosso site também, onde você pode contratar os nossos serviços, não importa o lugar que tu estiver do Brasil, tu pode contratar os nossos serviços, porque se for longe de onde a gente está, que a gente está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente arruma o teu computador via acesso remoto, beleza? Então, voltando aqui, a ordem na casa é priorizar o que dá lucro. Como comentado na notícia do pedido de recuperação judicial das Americanas, que foi a notícia anterior, um instrumento é uma forma da empresa de arrumar a casa, como com cobranças de dívida sendo suspensas para que ela possa renegociá-las e apresentar um plano para recuperar a eficiência da gestão. Então, eu comentei, na notícia passada que eu achava isso extremamente injusto, uma empresa que teve uma gestão horrível por erros da própria empresa ou por erros de RH, de contratar um cara de gestão incompetente, ou por N erros, não vou entrar no mérito agora, mas uma empresa que teve N erros,
muito mais do que N erros, teve milhões de erros, bilhões de erros, acabar prejudicando outras empresas que não têm esses erros. Porque quando ela decreta que vai parar de pagar todos os credores, ela acaba prejudicando outras pessoas, prejudicando outras empresas, fazendo inclusive gerando demissões, não só na sua empresa, quanto gerando demissões nas empresas que são credores dele. Então eu acho isso extremamente injusto. Ao meu ver, e aí vocês já comentem aí o que vocês acham, ao meu ver, eu acho que se um juiz aceita que uma empresa, e o juiz trabalha para o Estado, trabalha para o governo, né? Ele é um funcionário público. Então, se ele decreta que a empresa pode parar de pagar os seus credores para tentar se recuperar, então acho que quem tem que cobrir esse furo é quem deu a palavra, né? Tipo, se o governo disse, cara, pode parar de pagar os credores, então o governo tem que se responsabilizar. Então o governo paga os credores, e aí as Americanas, quando ela se recuperar, se ela se recuperar, então ela devolve o dinheiro para o governo. Se o governo aceitou, então o governo que banque. Agora, eu acho extremamente injusto, por exemplo, se a gente presta serviço para a Ricardo Elétrico ou presta serviço para as Americanas, nós somos uma empresa muito pequena. Eu acharia extremamente injusto que se eu presto serviço para eles, daqui a pouco eu tenho 2 ou 3 funcionários atendendo todas as filiais numa cidade da Ricardo Elétrico, atendendo todas as filiais das Americanas, eu vou ter que ter um monte de funcionário, eu vou ter que ter carro, eu vou ter que botar gasolina, e aí de uma hora para outra a Americanas fala assim, e a Ricardo Eletro, Lunardi, eu não vou mais te pagar, porque eu estou em recuperação judicial. O que vai acontecer? Eu vou quebrar, né? Eu acho isso extremamente injusto. Mas aí escrevam aí nos comentários o que vocês acham, né? Então, a Ricardo Eletro, durante a sua recuperação judicial, que começou em 2020, ela fechou todas as lojas físicas e continuou a operação somente através do seu e-commerce. Como esperado em uma situação dessas, aproximadamente 3.600 funcionários foram demitidos, infelizmente. O varejo é um setor arriscado, ainda mais quando você atende tanto o ambiente físico como o digital. Logo, focar no comércio online, no e-commerce, assim como fez a Ricardo Eletro, é um caminho muito possível para as Americanas e trágico para empregados das lojas. A Americanas, a gente sabe, a Americanas é um pouquinho diferente da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro, ela vendia no e-commerce e ainda vende no e-commerce os seus produtos, enquanto a Americanas é um marketplace. Então a Americanas acaba tendo um pouquinho de prejuízo também. Então acaba que a Americanas toma alguns processos na justiça por não ter dado garantia de algum produto, sendo que ela é um marketplace, então quem tem que dar garantia é o cara que está revendendo através do site dele. Isso aí, a Americanas acaba inevitavelmente gastando com advogado, e isso gera um pouco de prejuízo também. Pensa assim, vende um SSD, que nem teve um cara que colocou aí nos comentários do canal que achou um SSD para vender por R$ 149, SSD de 240 GB. Pensa, R$ 149. Quanto que a Americanas deve estar ganhando nesse SSD? R$ 20 de lucro. Aí vamos supor que ele não processa a garantia dessa empresa e toma um processo na justiça. O advogado vai cobrar quanto? Vai que o advogado vai cobrar menos de R$ 20 para defender Americanas num processo desse? Ou vai cobrar menos do que o valor do SSD, que foi 149? É óbvio que o advogado da Americanas vai cobrar no mínimo uns R$ 1.000 vai cobrar para defender Americanas num processo desse. Então pensa que ele vendeu um SSD de 149 e vai gastar R$ 1.000 com o advogado? Que lucro teve nisso, né? Então acaba que é arriscado esse negócio de venda online sendo um marketplace. Ricardo Eletro está conseguindo dar a volta porque ela vende o seu próprio produto, né? Produto que ela mesma vende, né? Então, se dá garantia, ela pega o produto, ela entrega para o distribuidor, aciona a garantia e tal. Agora, sendo marketplace, é um problema. O e-commerce possui um custo operacional menor do que o espaço físico. Isso é óbvio, né? De acordo com a Americanas, ela mantém mais de 1.700 lojas em todo o Brasil. Olha a quantidade de funcionários que vão ser demitidos se a Americanas fizer isso. Põe aí a conta por baixo, 20 funcionários por loja. Vamos pegar aí 20 funcionários por loja, 1.700 vezes 20 por baixo, né?
34 mil funcionários em todo o Brasil serão demitidos se a Americanas quebrar, hein? Recentemente, a Ricardo Eletro relançou a sua plataforma de marketplace. Depois de reverter 3 declarações de falência, a varejista de Minas Gerais parece estar no caminho da sua recuperação financeira. Um exemplo é que o portfólio e-commerce saltou de 3 mil produtos para 10 mil produtos. A Ricardo Eletro ainda anunciou que abrirá em fevereiro 2 lojas físicas no seu estado de origem, Minas Gerais. A varejista ainda está atrás de mais crédito para lançar outros 3 espaços também em Minas Gerais. Mesmo que os custos de operação sejam maiores do que o e-commerce, as lojas físicas visam atender o público que não realiza compras online, aquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas desconfiadas de comprar alguma coisa pela internet, de colocar o seu cartão de crédito ou pagar um boleto. Geralmente as pessoas de mais idade que não são tão habituadas com tecnologia ainda fazem compras em lojas físicas e eles vão visar esse tipo de cliente. Os credores, eles precisam aprovar uma recuperação judicial. Isso é uma coisa que eu não sabia. Bem louco! As Americanas precisará de aprovação de mais de 50% dos seus credores para seguir com seu plano de recuperação. Com mais de 40 bilhões em dívidas e mais de 7.900 nomes na sua lista de credores, é inegável que a situação da varejista carioca é muito mais complicada do que a Ricardo Eletro de Minas Gerais. A Americanas deve até para as empresas de cashback, deve dinheiro para a AME. No vídeo anterior, vocês podem ver os credores, eu falo lá de alguns credores das Americanas. Então, com dívidas americanas, né, com dívidas que passam de 4 bilhões, sendo praticamente a metade com Santander e Bradesco, 75% dos credores aprovaram a recuperação da Ricardo Eletro. Então, vocês veem, a Ricardo Eletro devia 4 bilhões, sendo que a metade disso ela devia para bancos. Então, devia aí 2 bilhões para bancos e 2 bilhões divididos entre outros credores. 75% dos credores aprovaram a recuperação da Ricardo Eletro. Então, e ela devia 4, a Americanas deve mais de 40, então mais de 10 vezes. Porém, passados mais de 2 anos, o processo ainda não terminou. Todavia, a recuperação judicial parece estar seguindo conforme planejado. Em comum com a situação da Ricardo Eletro, os maiores credores da Americanas são os bancos das Americanas, né? Somando os maiores valores, a empresa carioca deve 27 bilhões para eles. Então, dos 40 bilhões, dos mais de 40 bilhões, 27 bilhões são para banco. E com a Deutsche Bank cobrando 5,2 bilhões. O caso da Americanas é muito mais complicado e vai ser muito mais demorado. Se a Ricardo Eletro agora está começando a se reerguer devendo só 4, a Varig devia 20 e quebrou, imagina a Americanas devendo 40, então a aprovação vai ser muito mais complicada. Aqui a comparação da varejista é com a recuperação judicial da Oi, que a dívida chegou a 65,9 bilhões. Meu Deus, a Oi devia muito, hein? Não sei como é que uma empresa consegue ficar devendo tanto dinheiro assim. 65,9 bilhões, é mais ou menos 66, aproximadamente, né? Arredondando, 66 bilhões de reais. Como é que uma empresa chega a dever tanto assim? Não sei como é que consegue crédito. Uma vez que eu queria comprar monitor da Samsung, que eu precisava de, acho que 30 mil, eu queria comprar monitores da LG direto da fábrica. E naquela época eu tinha essa hipótese, eu podia conseguir comprar direto da fábrica, mas o distribuidor regional ele tinha me falado, olha, se tu quer comprar monitor direto da LG, tu tem que comprar um container. E naquela época lá, acho que era lá pelos anos 2000, 2005, eu tinha que comprar entre 15 e 30 mil reais. Isso lá em 2005, né? A gente está em 2023, então fazem quase 20 anos atrás. Eu precisava comprar em torno de 15 a 30 mil reais. Seria mais ou menos como se fosse hoje, acredito eu, que entre 100 e 200 mil reais. Eu precisaria gastar comprando um container de monitores. Era na época do monitor de tubo. Aí, obviamente, não tinha dinheiro, não comprei. Aí eu nem tentei no banco, porque o banco não ia me dar isso. Aí, às vezes, eu penso assim, poxa, se o banco não dá para nós, né, 100, 200 mil reais, como é que uma empresa fica devendo 66 bilhões ou 40 bilhões que nem as Americanas, né? Muito estranho isso, não sei como é que consegue. Mas, então o processo foi finalizado após 6 anos, a Oi, né, o processo da Oi,
e a empresa vendeu algumas das suas subsidiárias. A Oi Móvel foi dividida entre a TIM, a Claro e a Vivo. A parte de fibra ótica da Oi, ouvi rumores que foi vendido tudo para a Vivo, beleza? Então, a Oi também, na realidade, ela não conseguiu se salvar, mas ela teve que ser vendida. A Varig também, né? O nome da Varig também foi vendido. Se não me engano, foi vendido para a Gol. E a frota da Varig foi vendida, se não me engano, para TAM. Então, eu posso estar falhando nessas coisas, né? Mas porque eu vi o documentário há pouco tempo e posso estar errado em algumas coisas. Então, mas vocês viram, né, gurizada? Então, a Ricardo Eletro vai conseguir dar a volta, está conseguindo, o processo já está em 2 anos, e as Americanas estão tentando se basear no processo deles. Só que o processo deles era uma dívida muitíssimo menor. 4 bilhões contra mais de 40 bilhões. Então, né, será que as Americanas vão se salvar? Comenta aí, escreve aí nos comentários o que tu acha. As Americanas vai se salvar ou não vai se salvar? Gurizada, se tu gostou do conteúdo, te inscreve no canal, deixa o teu like aí e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, que eu vou estar sempre lançando vídeo de notícia aí, sempre que tiver, eu vou estar lançando uma coisa legal aí para vocês. Espero não estar lançando sempre notícias ruins, quero lançar notícias boas também para vocês. Tá bueno? Obrigadão, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.